A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, ouça só o início desse vídeo, o áudio em que essa serva de Deus me passou sobre a revelação em que Deus deu. Vamos ouvir junto. Muito forte também, muito forte, irmão. E esse sonho que o senhor deu, o senhor costuma, quando ele me dá sonho, ele já me dá revelação no próprio sonho. No próprio sonho eu já sei o que é. Costuma ser assim. E eu era bem nova, quando eu sonhei isso, eu já sabia tudo o que estava acontecendo no sonho. O senhor já tinha me explicado, já no próprio sonho. E o senhor me mostra, assim, né, nesses últimos tempos, o senhor está usando os vasos. Ele está falando assim, que é tempo de avivamento. Estamos no pré-arrebatamento, as pessoas estão morrendo agora, é como se fosse um estágio para o arrebatamento. Estamos na pré-tribulação e no final do que chamam de princípio de dores, né? Esse princípio de dores já estava acontecendo já. E o Senhor falou que estava escalando os seus anjos, as almas aqui na terra, para poder fazer todo tipo de trabalho. Por mais estranho, irmão, que fosse, é para fazer. É para fazer. Por isso que a congregação faz live, o irmão tem seu canal, eu tenho aqui no meu canal, e eu sigo vários canais aí. Mas tem uns que colocam ali e tal, mas não tem a mesma coisa. Agora, o canal do irmão, o irmão fala do seu jeito, expõe lá do jeito que... E dá para ver a sinceridade, e eu sinto paz, porque o Senhor mostra pra gente quem é sincero, quem não é, né? E o irmão é sincero. Então, através do seu canal, tem gente que ia se tirar a vida, mas depois de assistir o seu canal, foi lá e desistiu. Por isso que o irmão recebe ataque aí, porque o seu canal é muito importante. E no mundo espiritual, ele protege muitas almas. Então o Senhor está se usando do irmão na terra através desse canal aí. É isso que eu sinto dizer pro irmão. Pode contar sim com a gente. Depois que eu lembrar, tem muita coisa. Outra coisa que eu senti de falar pro irmão, não só sonhos, né? Mas testemunhos, irmão. Que o seu canal seja um canal também de testemunhos, porque os testemunhos, eles alavancam a fé. Então, cada um, o Senhor tem um chamado. E o seu chamado é trazer paz, né? É trazer paz. Eu vi o seu canal, um canal de paz. Olhei e falei, meu Deus, que coisa bonita. Eu vou entrar em contato com o irmão. E Deus usa da forma como Ele quer. E eu vendo a última vez que eu estava vendo o seu áudio aqui eu acho que foi o último vídeo do seu canal, mas entrou uma paz, irmão. E o pessoal sempre falou isso pra mim, né? Da paz, assim, quando ouve tem paz. E aí eu senti a mesma coisa. Falei, meu Deus, que paz. Aí o Senhor mostrava que era o seu chamado. Eu falei, então eu precisava mandar o meu sonho pro irmão. Mas também fala pro irmão começar a deixar o povo aí falar dos testemunhos, porque vai trazer uma fé. Através do seu canal, viu? Deus fazendo coisas assim que o inimigo não esperava. Ele achou assim que o pessoal não ia fazer. Mas tá aí, ó, tá fazendo. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente, que prospere. E o que precisar, pode contar comigo, irmão. Dentro do que o Senhor der condições, nós vamos fazer. Amém? Deus abençoe grandemente o irmão também, a sua família. E vamos adiante, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã, amém. Deus abençoe a irmã. Vamos começar então, irmãos? A revelação que a irmã teve. A irmã teve uma revelação, irmãos. Veja bem. Há anos atrás. E esta revelação, às vezes a gente tem visão, como já disse, sonho e revelação. Às vezes é uma coisa que já está predestinada a um dia acontecer. E o interessante é que o nosso psicológico lembra muitas coisas. Você pode esquecer do que você fez há anos atrás, mas tem coisas que marcam a vida e marca e fica guardadinho. Deus guarda direitinho no seu cérebro. Ó servo, eu te dei tal parte, tal época. Está acontecendo agora. Vamos ouvir na comunhão, irmãos? Coisa linda, viu?
Deus usou essa irmã, coisa linda. Vou ouvir junto com vocês, tá bom? Fica com Deus. A Santa Paz de Deus, irmão Paulo, e a todos os irmãos que seguem o canal CCB Sem Reforma. É uma grande honra a gente poder participar desse canal, porque nós estamos passando situações difíceis na Terra e nesse momento a gente se unir em oração, contando testemunhos, sonhos, tudo que agregam. É algo assim realmente muito importante. E esse canal é um canal de bênção. Eu senti da parte de Deus de contar para os irmãos um sonho que eu tive em torno aí, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Hoje eu tenho mais de 40 anos. E nesse sonho, irmãos, todos nós vivíamos num grande castelo. No lado de fora tinha uma grande escadaria. Lá no alto tinha como uma mão direita feita de mármore, segurando uma grande esfera dourada, uma grande bola dourada. Lá fora eu vi uma grande guilhotina e eu sabia que era para matar a gente, para tentar nos matar. Então a gente não podia sair desse castelo. Lá dentro tinham quartos sem nenhum tipo de móvel, era só quarto. E a gente ficava dentro desses quartos, eles não tinham porta e a gente tinha que ficar lá dentro. Eles só tinham uma janela, uma abertura que dava para olhar lá fora. Era apenas isso. E tinham homens, como se fossem mordomos. Eles tinham uma média de 2 metros de altura, cabelo liso, preto, eles eram de pele branca, eles eram vestidos como se fosse uma roupa de mordomo com cauda, tudo preto, tudo de preto, sapato preto. Eles usavam luvas brancas e eles tinham uma gola branca e uma gravata borboleta preta. Então, todos de preto. E eles chamavam muita atenção porque eles eram extremamente lindos aos olhos humanos e bem altos e como se fossem garçons, mordomos. Eles estavam ali para nos servir, mas eu sabia que ali era o Satanás. Então eles tentavam entrar e nos seduzir com conversas para que a gente pudesse sair para fora daquele castelo a fim de que a gente fosse morto. Então eu lembro que entrou um, ficou assim olhando e logo saiu, porque ele sabia que eu tinha conhecimento que ele era o inimigo, então eles não insistiam. E isso me veio o versículo: resista ao diabo e ele fugirá de ti. Assim, quando eu me aproximei na janela, tinha um senhor que também convivia naquele quarto comigo, e eu me debrucei na janela e fiquei olhando para o lado de fora, e de repente eu vi uma moça que chamaria muita atenção hoje, por causa assim que ela tinha um corpo bem definido, só que um corpo que ela queria mostrar. Então ela andava com decote, ela andava com uma calça colada, jeans, e ela estava com o cabelão comprido, e ela gostava de chamar atenção, ela sabia que ela chamava atenção, e aquilo alimentava ela. E do lado direito dela tinha o inimigo, né, que a gente chama de mordomo, que parecia muito, e do lado esquerdo o outro mordomo, segurando no braço, conversando, seduzindo e cortejando ela. E lado de trás também um, se caso ela fugisse, só que ela não tinha noção que ela estava sendo enganada. Eles falavam que ela queria ouvir, e ela gostava muito dessa situação. Enquanto isso, o desespero me tomava e a tristeza tomava minha alma, e eu queria poder ajudar, mas eu tinha plena consciência que eu não conseguiria ajudar, porque ela estava tão cheia de si, tão cheia de vaidade, tão encantada com aquelas palavras que seria humanamente impossível conseguir convencê-la de alguma coisa, mesmo porque ela já estava do lado de fora e eu não podia sair do castelo para poder ajudar. De repente, eles agarraram os braços dela com força. Ela começou a perceber a situação. E aí ela foi se dar conta que tinha uma guilhotina lá fora, lá na frente, porque ela só então entendeu que estavam conversando, ela não olhava para frente, ela só percebia o que estava acontecendo naquele momento com as palavras. Então ela começou a se debater e eles levaram ela à força. E eu lembro que meu desespero aumentou, porque eu ia ver algo que eu não queria ver, mas eu já sabia o que ia acontecer. Então eles agarraram ela até a guilhotina, levaram, colocaram ela lá e aquela lâmina imensa desceu e decepou a cabeça dela. Eu ouvi a cabeça dela rodando. De repente, eu ouvi uma explosão e aqueles inimigos
que conviviam ali, entravam e saíam, não tinha como impedir com que eles entrassem e saíssem, não tinha porta no quarto, não existia privacidade. Então eles estavam do lado de fora e do lado de dentro. De repente eles desapareceram como cinzas de mortos. Aquelas paredes desapareceram. Aquela mão lá fora que estava segurando aquela bola grande, dourada, ela abriu. E aquela bola se transformou numa grande luz, iluminou todo um caminho. Lá na frente era uma luz branca, muito forte. E a gente tinha o Senhor junto comigo, eu e ele. E aí eu consegui ver outras pessoas do castelo. Todos nós nos transformamos num corpo, tudo igual. A gente era tudo igual, a gente tinha como se fosse um corpo de luz de mais ou menos 1,70 m de altura. E a gente tinha, como se fosse hoje um corpo de 1,70 m com 60 quilos. Então a gente era magro, mas era muita luz que vinha da gente e 1,70 m, mas tudo igual, mesma altura. Porém, o interior da gente, como se fosse uma consciência, uma coisa dentro da gente, a nossa alma era diferente um do outro. Mas a gente sabia disso e não se importava, achava isso bonito. Uns mais lúdicos, outros mais sérios, como se fossem mais adultos, como se fosse aqui na Terra hoje. A gente não se importando que um é adolescente, outra é criança, como se fosse isso. E cada um agia conforme essa idade, digamos assim. E aí eu vi na frente duas almas, e eu sabia, tinha plena certeza de tudo que estava acontecendo. E uma alma chegou pro outro, falou assim, segurou no braço e sacudia assim, empolgado. E ele falava assim, tá vendo? Eu não te falei que valia a pena esperar? Olha aí, ó, conseguimos, olha a vida eterna aí. Aí, vamos lá, fez assim, saiu correndo. Aí eu dei uma risada assim, pensando assim, que bonitinho, né? Mas pra que ele tá correndo? A gente tem a vida inteira agora pra esperar, né? Pra ir chegar até ali, não precisa correr. Aí acabou o sonho. Tudo isso era muito nova, passei muita coisa na minha vida e mediante todas essas situações eu tenho me aproximado bastante de Deus e o que eu posso dizer para toda a Irmandade é que haja paz nos vossos corações, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e não serás atingido. A função do inimigo é tirar a nossa fé, trazer grande desespero, mas é como eu vi, resista ao diabo e ele fugirá de ti. A oração do Pai Nosso é: dai-nos o pão nosso de cada dia. Não é da semana, não é do mês, não é do ano. Então a gente luta por hoje. Ontem nada mais poderemos fazer pelo passado e o futuro pertence a Deus. Então se preocupe apenas com hoje, sabendo que você tem que orar, fazer a vontade do Senhor, que nossos pecados foram pagos na cruz. E se não fosse isso, a gente não tinha saído, mas graças a Deus pelo sacrifício, o amor que Ele tem por nós, porque Ele não precisa de nós, mas Ele ama a gente de uma maneira tão grande que Ele entregou seu único filho, unigênito, para morrer morte de cruz. E assim, através da fé, nós vamos ser salvos. Não são as obras, é a fé. Isso é bíblico. E logicamente que a fé sem obras é uma fé vazia. Então a gente tendo a fé e boas obras, então não tem o que se preocupar. O inimigo, ele é o pai da mentira, ele é mais velho do que nós, mais inteligente do que nós, ele é anjo de luz também, ele conhece a Bíblia muito mais do que nós, e ele tenta colocar Deus como se fosse um Deus irado, um Deus mau, um Deus que não vai levar ninguém para o céu. E a gente entra num desespero, e tudo isso não provém de Deus. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é sobrenatural, Deus, ele tudo pode, e descanse no Senhor, porque nesse meio todo aí, embora a gente está vendo muita coisa acontecer, eu posso dizer com tranquilidade o quanto eu tenho descansado no Senhor e vendo pessoas desesperadas por causa da falta da fé, porque elas acreditam em tudo que o inimigo joga nas redes sociais, em um monte de coisas que as pessoas estão até ganhando dinheiro em cima disso, de caos. Estão sim vivendo sim os tempos, quase pertinho aí já da tribulação, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Mas até lá, o Senhor vai cumprir todas as suas promessas, sua palavra, porque Ele é fiel e Ele nos guarda. Deus é maravilhoso, Ele nos guarda, Ele nos protege. Basta a gente fazer tudo que a gente já sabe, que é muito mais fácil, né? Não mentir, não roubar, não adulterar, não ter vícios.
E porque a porta ela é estreita, porque não entra bagagem. A bagagem ela pesa, né? Então é só entrar com o seu corpo. E quando ele tiver na estatura do varão perfeito, quando esse fruto tiver maduro, ele vai cair. Essa carne vai tombar. Ela vai ficar aqui. Mas nós vamos, pela fé, transformar num corpo incorruptível, e aí nós vamos estar no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Então espera que nosso dia está chegando. Cada dia que passa é um dia menos na terra, é um dia mais perto do Senhor. Nós temos só que agradecer a Deus, porque tudo está se cumprindo. O arrebatamento vai chegar, está próximo, mas isso é uma dádiva. A gente está cuidando para que a gente vá, e nós vamos sim. Então fique em paz, aproveite esses momentos para orar mais, para jejuar, para buscar mais o Senhor e ter intimidade com o Espírito Santo. Novamente, Deus abençoe pela oportunidade, que o Senhor entre com a paz em nome do Senhor Jesus. A santa paz de Deus a todos. Amém. Irmãos, veja bem. A irmã, Deus deu o sonho, revelação para a irmã, e também nós não temos que falar mais nada. Por quê? A própria irmã decidiu o sonho, irmão, a revelação. Está bem explicado, né, irmãos? Para nós não ter preocupação, irmãos. Esta parte que a irmã teve foi uma preparação dos dias maus que viria e que virá sobre a terra, mas o que Deus quer é reverência de cada um de nós. As coisas estão se apertando, logicamente, mas no fim Deus vai dar vitória para cada um, né, irmãos? Então, um sonho bem explicado, uma revelação bem explicada. Deus abençoe a irmã que nos enviou esta revelação. Creio que vai de encontro à nossa querida Irmandade, queridos inscritos aqui do canal, né, irmãos? Para que todos nós se alegramos nas coisas boas em que Deus mostra. Deus revela ainda, irmãos. Deus mostra ainda. Não tem exclusividade. Nessa obra, nessa graça maravilhosa, não tem exclusividade de Deus dar para um, dar para outro e o outro quer assim. Não, irmão. Basta você, irmã, você, irmão, quer saber dos mistérios de Deus? Peça para Ele. Ele te mostra. Te mostra assim. Isso não é exclusividade nem de A nem de B, nem ninguém do ministério, nem de músico, nem organista. Deus mostra também para os mais humildes, né? Todos nós temos que ser humildes, irmãos, né? E Deus mostra para os mais humildes, irmãos. Deus nos mostra para aqueles que são grandões, que acham que sabem tudo, né? Deus mostra para aqueles que sabem guardar e contar com sinceridade e com humildade, como essa irmã contou. Tá bom, irmãos? Ficamos por aqui com mais um vídeo revelação que Deus deu para essa serva de Deus. Deus abençoe a todos que ouviram. Tá aberto aí os comentários para querer mandar de comentar. Você tem uma revelação, Deus te mostrou algo? Então, irmãos, se tiver algum testemunho também, fica aberto aí. Pode nos enviar, tem o e-mail da igreja aí, do canal. Tem o e-mail do canal, melhor dizendo. Tá bom, irmãos? Encerro este vídeo saudando a querida irmã que nos enviou este áudio para nós postar no canal. E saúdo a todos vocês do canal CCB Sem Reforma, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, irmãos de outras denominações, com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.